Passageiros de ônibus da região metropolitana chegam a gastar... E a outra tá com um daí, tá? Passageiros de ônibus da região metropolitana chegam a gastar 2 horas no trajeto até a capital. Milhares de haitianos ganham chance de recomeçar a vida aqui no estado. E a situação de usuários de crack que buscam tratamento para largar o vício. É agora no Paraná TV. Boa noite. O Paraná TV começa mostrando a situação de quem usa o ônibus logo cedo de São José dos Pinhais para Curitiba. A reportagem é de Daniela Piva. Agora são 7 horas da manhã e meu ponto de partida é aqui, o terminal Afonso Pena, em São José dos Pinhais. Eu vou pegar o ônibus Urano, que vai até Curitiba pela Avenida das Torres. Enquanto isso, eu vou gravando com o celular, vou conversando com quem precisa enfrentar isso todos os dias. Essa linha roda quase 15 quilômetros, do terminal Afonso Pena até o terminal Guadalupe. São 38 paradas e o percurso deveria ser feito em 50 minutos. Mas por conta das obras na Avenida das Torres, o trajeto é bem mais demorado. Se não tivesse trânsito, eu levaria mais ou menos meia hora para chegar ao meu destino. Mas com as obras, leva o dobro, 1 hora. Eu tenho que sair bem mais cedo de casa. As obras fazem parte do corredor Aeroporto Rodoferroviária, do pacote de mobilidade da Copa. Mesmo com o viaduto estaiado pronto e sem os desvios, o trânsito ainda fica bem lento em alguns momentos. Esses dias eu saí, era 7 e pouco, cheguei 9 e pouco no serviço. Mas enquanto tiver em obra assim, vai ser assim, todo dia. Para passar o tempo, vale tudo. Dormir, escutar música, ler um livro e, além da demora... Hoje você levou sorte, mas todos os dias ele é bem cheio. Olha, normalmente é mais lotado. Depois de 1h30, eu finalmente cheguei aqui no meu destino final, o terminal do Guadalupe. O meu percurso termina aqui, mas para muita gente essa viagem continua. E ainda tem a volta para casa. As obras na Avenida das Torres deveriam ter sido concluídas no mês passado. O governo do estado e a prefeitura de Curitiba informaram que os serviços só devem ficar prontos no fim deste mês. O plano diretor de Curitiba está sendo revisado e antes que ele seja redefinido, a prefeitura e a Câmara Municipal estão fazendo uma série de encontros para ouvir sugestões da população. Planejar o futuro de Curitiba para os próximos 10 anos. Esta é a função do plano diretor. O primeiro foi escrito em 1965 e ajudou a capital do Paraná a ganhar a fama de cidade modelo. Muito do que Curitiba tem hoje foi graças ao plano diretor. A opção pela preservação de áreas verdes, a criação das canaletas do transporte coletivo e o limite de altura para os prédios, dependendo da região, constam nesse documento, que é um guia para o desenvolvimento da cidade. A questão é aproveitar ao máximo a estrutura já existente da cidade, otimizar a estrutura, democratizar o uso da estrutura urbana a todas as classes sociais, né? É um processo de inclusão, né? Dentro de uma visão de sustentabilidade. Até novembro, a Prefeitura e a Câmara vão organizar mais de 20 audiências públicas sobre o plano diretor. É a oportunidade para a população apresentar propostas e opiniões sobre o planejamento da cidade. E que Curitiba possa voltar a ser uma cidade de referência no mundo, induzindo o crescimento onde ele deve ser induzido e ouvir a população para ver qual é a expectativa, o que as pessoas sonham, né? Sugestões para melhorar a cidade não faltam. Diminuir a quantidade de carro na rua, o pessoal estimular mais a andar de ônibus. A questão das ciclovias ainda está um tanto precária. Os ônibus eles demoram muito, são lotados, né? O trânsito também é difícil, então mais a parte de transporte mesmo. Aqui no Paraná, os condomínios residenciais com mais de 3 andares devem ter brigadas de incêndio treinadas para lidar com as situações de emergência, até que os bombeiros cheguem. Apesar disso, a maioria dos prédios ainda não segue essa determinação. Quando aconteceu um incidente no condomínio onde o Roberto trabalha, ele não pensou 2 vezes.
agiu rapidamente e tudo foi resolvido sem nervosismo. Você estando preparado para agir dentro dessa situação, você já sabe os caminhos que você tem que percorrer. Então, se torna bem mais fácil para você poder agir dentro dessa situação de emergência. O Corpo de Bombeiros determina que as brigadas devem ser formadas por 8 em cada 10 funcionários do local, além de um morador por andar. Desde 2012 é obrigatório, e mesmo com as fiscalizações que vêm sendo feitas, é difícil encontrar um único prédio residencial que tenha se adequado à norma de segurança. Essa é a dificuldade, né? Porque o que acontece? A construtora, ela faz a edificação e quando o Corpo de Bombeiros vai lá fazer a vistoria, é para um laudo de vistoria, então não tem os moradores ainda, né? Então não tendo os moradores, não tem como a gente cobrar a brigada. Não existe uma punição específica para quem descumpre o regulamento, mas os casos podem ser encaminhados para o Ministério Público. E se houver um acidente grave em um prédio sem brigada, o síndico pode responder por isso. Eu acho importante existir uma norma, porém não exagerada da forma que ela está hoje. Porque um morador em cada andar, 80% dos funcionários, é uma norma que ela acaba não sendo possível de se cumprir. E no próximo bloco, haitianos encontram oportunidades de trabalho para recomeçar a vida em Curitiba. Você tem imagens da Avenida das Torres, o trânsito é intenso no sentido São José dos Pinhais, Curitiba. O Paraná TV volta já. Esse robô veio do ferro velho. Bota ele numa luta. Foi treinado por Hugh Jackman. 3 socos seguidos. E está pronto para encarar os gigantes. Hoje em Tela Quente. Chegou a hora, agora somos um só. É nossa escola de superação. Vai que dá Brasil, hexacampeão. Eu sei que vou, todo jeito que eu sei, de gol em gol, com direito a replay. Eu sei que vou, com o coração batendo a mil. É taça da massa. Agora, cada vez mais, somos todos um só. O dedo indicador, também conhecido como apontador ou fura-bolos, é muito usado para acusar, lembrar, cutucar, comemorar, silenciar, desafiar e agora matar sua fome. Guia Delivery Gazeta do Povo, o melhor da gastronomia na ponta do seu dedo. Acesse gazetadopovo.com.br/delivery e baixe seu aplicativo para tablet ou celular. Emoção e desafio sempre fizeram parte da sua vida e podem continuar fazendo. Se você completa 18 anos até 31 de dezembro, aliste-se no Serviço Militar. Vá até a Junta de Serviço Militar do seu município com uma foto 3x4 e sua certidão de nascimento. Você tem até o último dia útil de junho para ficar em dia com o nosso país. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal. O Profissão Repórter vai mostrar os desafios de trabalho dos jornalistas latinos. Nas ruas de uma favela colombiana, no meio dos conflitos na Venezuela, na fronteira entre o México e os Estados Unidos. A gente se encontra lá do outro lado. Nesta terça, Profissão Repórter. Desde o terremoto de 2010, que destruiu boa parte do Haiti, milhares de haitianos chegam ao Brasil em busca de uma chance de recomeçar. A Agência do Trabalhador agora criou um espaço para atender a esses estrangeiros que procuram um trabalho aqui no estado. Depois de muita procura, esta escola conseguiu contratar as 2 funcionárias que faltavam para completar a equipe da cozinha, que agora ganhou um tempero especial. Angeline e Frandeline são haitianas. A rotina no começo foi um pouco difícil e a dificuldade foi recompensada pela determinação. Uma das coisas mais interessantes é a responsabilidade. Então, a gente percebe assim, que é muito severa a questão do trabalho para elas, é muito sério, elas têm isso muito intrínseco. Enquanto os brasileiros procuram empregos melhores, sobram vagas para pessoas que precisam apenas de uma oportunidade. Centenas de haitianos chegam ao Paraná todos os anos. A estimativa é de que mais de 2.000 vivam na região de Curitiba. A Agência do Trabalhador criou até um espaço próprio para atender a nova mão de obra. Hoje nós atendemos uma média de 25 a 30 estrangeiros, por dia, sendo eles a maioria haitianos.
Nesta empresa de construção civil, eles têm aulas de português para facilitar no trabalho. A adaptação aqui deu tão certo que os funcionários fizeram uma caixinha colaborativa para que um dos haitianos que trabalhava aqui pudesse trazer a família para o Brasil. É que muitas vezes, na busca por uma oportunidade, eles acabam deixando tudo para trás. Chegam aqui sozinhos em busca de recomeçar. Eu quero trazer meu filho, minha mulher também, porque eu tá soldada, eu tá soldado tudo. Termina amanhã o prazo para o eleitor que tem problemas com a Justiça Eleitoral regularizar a situação e ficar apto a votar nas eleições deste ano. A repórter Graziela Castilho tem outras informações. Boa noite, Grazi. Tem muita gente deixando para a última hora? Tem sim, Ariane. Só para a gente ter uma ideia, hoje aqui em Curitiba, mais de 2.500 pessoas foram atendidas no Tribunal Regional Eleitoral. Isso significa 10 vezes a mais do que o número de atendimentos em dias normais. E por causa disso, muitas pessoas tiveram de esperar mais de 2 horas na fila. E olha só, quem deixou para ir amanhã também precisa ter paciência, viu? Porque mais de 3.000 atendimentos devem ser feitos amanhã, já que é o último dia. E veja agora quem precisa fazer a regularização. Devem procurar a Central de Atendimento ao Eleitor do TRE os jovens a partir de 16 anos que querem votar nas eleições deste ano, quem precisa transferir o título de cidade ou local de votação, aqueles que tiveram o título cancelado por falta de recadastramento biométrico e também os eleitores que levaram multa por não votar nas últimas eleições. O voto é obrigatório para pessoas entre 18 e 70 anos. Para quem é analfabeto, tem entre 16 e 18 anos ou mais de 70, o voto é opcional. Lembrando que a distribuição das senhas começa às 9 horas da manhã e vai até às 7 da noite. Mas é melhor não ter pressa, viu? Porque o tempo de espera deve ser longo. Afinal, não há previsão de quantas horas vão ser necessárias para que todos os atendimentos sejam feitos. Graziela Castilho, de Curitiba, para o Paraná TV. As instabilidades diminuem sobre o Paraná nesta quarta-feira. Ainda assim, há previsão de pancadas de chuva ao longo do dia em todo o estado. Em Curitiba, o sol predomina, com mínima de 14 graus. As temperaturas devem subir à tarde e faz calor em Londrina, Maringá e nas praias, onde as máximas chegam a 28 graus. Na capital, os termômetros não passam dos 25. Futebol. Pela Copa do Brasil, o Paraná Clube entra em campo logo mais às 9h50 contra a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O time precisa vencer por um gol de diferença para garantir a classificação para a próxima fase da competição. O MMA é um dos esportes que mais se popularizaram no Brasil na última década. Vários atletas que se destacam na modalidade são aqui do Paraná e o número de adeptos não para de crescer. Poucos esportes tiveram uma ascensão tão meteórica no mundo como o MMA. As artes marciais mistas movimentam milhões de dólares por todo o planeta e caíram rapidamente no gosto dos brasileiros. Potência na modalidade, o Brasil é uma fábrica de campeões e muitos deles saíram de Curitiba. Aqui na capital paranaense surgiram grandes nomes da modalidade, Vanderlei Silva, Anderson Silva, Maurício Shogun. E com tantos exemplos em casa, muitos praticantes aparecem a cada dia. E identificar um novo campeão não demora muito tempo. Geralmente, ali até o primeiro ano de treinamento, a gente já consegue identificar se a pessoa ela tem um potencial para o esporte ou não. Aos 19 anos, Andrei é um exemplo disso. Prestes a fazer a sua terceira luta como profissional, ele divide o tempo entre a faculdade, as aulas que dá de jiu-jitsu e os treinamentos diários. Uma rotina desgastante, mas que garante o futuro a ele. Pretendo ser lutador, mas acho que tem que ter sempre um plano B por trás, né? Que às vezes uma lesão, uma coisa que a gente não espera na vida aí acaba derrubando, como tem muito... Isso é muito famoso com um jogador de futebol, né? Tem aqueles grandes jogadores que às vezes vem uma coisa e derruba o cara completamente. Para Andrei sobra dedicação e também ambição. Se depender dos sonhos do garoto, Curitiba terá mais um campeão. No próximo bloco, você fica com as notícias do estado com Ana Flávia Silva. Crack que precisam de tratamento e índios que arriscam a vida vivendo nas ruas. Paraná TV volta já, eu espero você.
Um clássico de 78, agora em DVD. A Sucessora. Falta-lhe uma certa leveza indispensável. Um homem obcecado pelo passado. Alice Stein. O amor de sua nova mulher pode ser a salvação. Eu sei que não é fácil ser a sucessora de Alice, mas eu vou fazer o possível. Mas nesta casa, todas as portas escondem segredos. DVD A Sucessora. O suspense está de volta. É interessante, é emocionante, é empolgante, é contagiante. É impressionante, é alarmante, é hilariante. É arrebatante, é inquietante, é gigante, é adiante. É fantástico. Um novo estúdio, um novo jeito de dizer o que vai ser. A Escolinha do Professor Raimundo, turma de 1993, está de volta em DVD. Aí, moleque! Seu Pino, seu Armando Valsa, seu Padrovi, seu Rolando Lero. Amado mestre. Nessa aula de humor, todo mundo aprende rápido. E é factivo. DVD Escolinha do Professor Raimundo, turma de 1993. Pra você se divertir e colecionar. Anitta e Ben conseguiram ficar juntos novamente. Vamos prometer que daqui pra frente, aconteça o que acontecer, ninguém vai separar a gente de novo. Sidney voltou a ter esperanças de conquistar Sofia. O destino tá querendo dar uma chance pra gente. Que destino, Sidney? Eu decido o que eu faço na minha vida, tá? E ficar com você nunca foi uma opção. Hoje, depois de Vale a Pena Ver de Novo, Malhação. E vai começar a sua nova novela das 7. Geração Brasil! Um levantamento da Prefeitura de Curitiba mostra que a cidade tem quase 12 mil usuários de crack. Quem busca tratamento para se livrar do vício procura os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, mas especialistas discordam do tempo de internação. Veja na reportagem. Este homem acende uma pedra de crack em plena manhã de domingo no Largo da Ordem, em Curitiba. Quem passa por ali observa, mas em alguns momentos ele parece ser invisível. Cenas que já são conhecidas e que se repetem em vários pontos da cidade durante o dia e principalmente à noite. A vontade de abandonar o vício separa este outro homem da rotina das ruas. Ele está internado em um dos centros de atenção psicossocial da prefeitura, os chamados CAPs. Eu já estava há uns 20 dias fazendo o serviço que é o Clínica Dia, e fazendo os grupos diariamente. Mas como eu moro sozinho, eu saía daqui, ia para casa e a fissura, o desejo de usar a droga era maior. Foi aí que eu senti que a minha saúde estava cada vez mais sendo degenerada e pedi a parte do internamento. Curitiba tem hoje 12 CAPs que atendem dependentes de álcool, drogas e pacientes com transtornos mentais. Nesses centros, todos recebem medicação, atendimento médico individual e participam de terapias em grupo. Apenas os dependentes em situação mais grave ficam internados nos CAPs e por um período máximo de 2 semanas. Hoje em Curitiba são só 72 leitos, mas a prefeitura garante: quem procura tratamento e precisa de internação é atendido. Porém, para a Sociedade Paranaense de Psiquiatria, o internamento por 2 semanas não é suficiente. Se ele ficar 24 horas em casa e não tiver um médico naquele momento para vê-lo, podem ter intercorrências clínicas que o levem à morte. Nós vamos falar ao vivo agora com o repórter André Salustiano, que tem informações sobre o tratamento de drogas aqui no estado. Boa noite, André. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, o principal modelo de atendimento aos dependentes no estado é através dos CAPs. São 108 CAPs em todo o Paraná e desses, 25 oferecem a possibilidade de internamento por até 2 semanas, como a gente viu na reportagem. Ainda de acordo com a Secretaria, o governo do Paraná começou a implantar um novo tipo de atendimento com a criação dos Serviços Integrados de Saúde Mental,
o Sim Paraná. Esse serviço oferece a possibilidade de internamento por até 6 meses, além de atendimento médico, atividades terapêuticas e auxílio na busca por emprego e moradia. O primeiro Sim Paraná foi inaugurado no mês passado em Guarapuava e a previsão é que até o fim do ano mais 6 unidades sejam criadas no Paraná. Ana. Obrigada, André. E a gente vai mostrar agora a situação de índios que se arriscam nas ruas de algumas cidades aqui do Paraná. São famílias inteiras que vivem em situação precária. Em Curitiba, um grupo de índios está há mais de 20 dias acampado embaixo do viaduto do Capanema. Eles costumavam ficar na rodoviária, mas por causa da reforma do prédio mudaram o local do abrigo. Mulheres com os filhos são maioria. Eles fazem da rua a extensão da moradia improvisada, preocupando inclusive os moradores da região. Eu vim com meu sobrinho esperar minha sobrinha que trabalha até tarde. Tava aquele movimento de carro e as crianças passando para lá e para cá no meio daqueles carros. Né? Não tem condições das crianças ficarem ali, né, no tempo, no frio, na chuva. No interior, a situação não é diferente. Em Cascavel, a venda do artesanato é feita na beira da estrada e as crianças se arriscam pedindo dinheiro entre os carros. E a julgar pelo abandono do prédio onde deveria funcionar a Casa do Índio em Ponta Grossa, a perspectiva não é das melhores. Nas cidades maiores, os índios esperam conseguir uma renda extra com a venda do artesanato e assim melhorar as suas condições de sobrevivência. O que faltam são locais adequados de acolhimento e oportunidades para o comércio dos produtos. E a nossa intervenção tem sido no sentido de responsabilizar o poder público para que haja casas de passagem possam acolher adequadamente especialmente as mulheres, crianças, enfim, todos, e que, ao mesmo tempo, se possa dar oportunidade para a venda dos produtos que eles trazem. Né? E olha, grandes empresas apostam cada dia mais na qualificação e especialização dos funcionários. As chamadas universidades corporativas oferecem aos empregados oportunidades de crescimento no trabalho. Os alunos desta sala não são só colegas de classe. Eles trabalham numa rede de supermercados e prestaram vestibular para poder estar aqui. O curso de tecnólogo em gestão comercial é realizado em parceria com a faculdade particular que oferece as aulas. Os alunos pagam metade da mensalidade e a outra parte é a empresa quem banca. A oportunidade é boa, né? Tanto para a gente crescer. A empresa está investindo, não se falava em universidade corporativa, né? Então houve a oportunidade e estamos agarrando. As empresas que investem nas chamadas universidades corporativas dão formação teórica e prática aos empregados. Os cursos costumam ser variados e abrangem funcionários de todos os setores e com diferentes níveis de escolaridade. O engenheiro elétrico Diogo fez a pós-graduação em engenharia ferroviária criada por esta empresa do ramo de logística. Em pouco tempo, ele se tornou coordenador de uma equipe com 80 funcionários e sonha crescer ainda mais. Eu peguei a coordenação agora, já pensando e olhando para cima, querendo ser gerente. Paraná TV termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.